Dando então continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, nós estamos agora caminhando pelo capítulo 1. Capítulo 2 você tem lá à sua disposição, e agora nós retornamos para descobrir alguns aspectos fundamentais no capítulo 1. E nessa oportunidade nós queremos tratar sobre o versículo 3 do capítulo 1, uma parte somente desse versículo que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra bendito ou bem-aventurança usada aqui é diferente da palavra original do Sermão do Monte como bem-aventurado. Em nossa cultura atual, ouvimos pais elogiando seus filhos, e não é muito frequente ouvirmos um filho elogiar o seu pai ou os seus pais. Mas nós, como crianças, devemos louvar a Deus, o nosso Pai. Esse versículo 3 diz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira única. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo fez essa distinção quando falou com Maria Madalena na manhã da sua ressurreição. Essas foram as suas palavras que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Acompanhe aí comigo a leitura. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo por causa da sua posição na Trindade. Eles são os mesmos, mas você e eu não o chamamos de Pai, exceto com base no que Pedro mencionou aqui. Ele nos elegeu, nos santificou do Espírito e nos gerou. A palavra renascer ou gerar tem a ver com a ação regeneradora do Espírito Santo. O que significa então bendito seja Deus? Já dissemos que o principal objetivo dessa epístola é nos elevar acima de tudo para que possamos estar preparados e incentivados a sustentar as disputas espirituais de nossa guerra, porque a nossa guerra é contra os principados e potestades espirituais. Para esse fim, o conhecimento dos benefícios de Deus vale muito, pois quando o valor deles aparecer para nós, todas as outras coisas serão consideradas inúteis, especialmente quando consideramos o que Cristo e suas bênçãos são. Tudo sem Ele não passa de escória. Com Cristo nós temos tudo, sem Cristo nós não temos nada. Por esse motivo, ele exalta altamente a maravilhosa graça de Deus em Cristo, ou seja, para que não consideremos muito desistir do mundo, a fim de que possamos desfrutar do tesouro inestimável de uma vida futura. E também para sermos derrotados pelos problemas presentes, mas pacientemente os suportarmos, satisfeitos com a felicidade eterna. Além disso, quando agradece a Deus, convida os fiéis à alegria espiritual, que pode engolir todos os sentimentos opostos da nossa carne. E o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda as palavras assim: Bendito seja Deus, que é o Pai de Jesus Cristo.
Pois como antigamente chamamos a si mesmo de Deus de Abraão, ele pretendia marcar a diferença entre ele e todos os deuses fictícios. Então, depois que ele se manifestou em seu próprio Filho, sua vontade não deve ser conhecida senão nele. Portanto, aqueles que formam suas ideias em sua majestade nua, à parte de Cristo, têm um ídolo ao invés do verdadeiro Deus. Como é o caso dos judeus e dos turcos. Eles acreditam em Deus, têm um Deus, procuram cultuar um Deus, mas separado de Cristo, eles estão cultuando, na verdade, um ídolo, mas não o verdadeiro Deus, porque adorar a Deus separadamente de Cristo não tem sentido absolutamente nenhum. Quem então procura realmente conhecer o único Deus verdadeiro, deve considerá-lo como o Pai de Cristo, pois sempre que nossa mente busca Deus, a menos que Cristo seja pensado também, ele vagará e ficará confuso até que esteja totalmente perdido. Pedro pretendia ao mesmo tempo intimar como Deus é tão generoso e gentil conosco, pois, exceto que Cristo era a pessoa do meio na Trindade, sua bondade nunca poderia ser realmente conhecida por nós. Bendito seja Deus, mesmo o Pai, ou abençoado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se aqui no texto original nós traduzirmos mesmo um significado que frequentemente tem no Novo Testamento, teremos um senso muito comum. Que Deus louve quem é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que merece o louvor de todo ser humano, sendo por sua infinita misericórdia ao mundo em redenção por Jesus Cristo. E aqui algumas palavras são interessantes serem trazidas do próprio texto bíblico. A primeira delas nós encontramos em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E esse é um texto muito interessante porque o seu contexto fala a respeito de Moisés que comparece diante de Deus para receber o que nós conhecemos como as tábuas da lei, as instruções que são dadas, são as novas tábuas da lei, porque as primeiras elas foram lançadas contra o bezerro de ouro, contra aquela manifestação de idolatria deles. E Deus agora está trazendo novamente as tábuas da lei para apresentar ao povo. No Êxodo capítulo 34, nós vamos encontrar no versículo 6 uma coisa muito interessante. Moisés, ele recebe essa nova instrução e Moisés lavra agora 2 novas tábuas e quando ele sobe ao Monte Sinai e comparece na presença de Deus, diz o seguinte: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Quem é que está dizendo isto? É o próprio Senhor que está dizendo a Moisés quem ele é. E os versículos seguintes dizem que ele é cheio de bondade, ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de amor para com o seu povo. Também encontramos na primeira carta de Reis, no capítulo 8, versículo 15, nós encontramos as seguintes palavras: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel,
que com sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi. Veja que coisa interessante. Louvado seja, bendito seja o Senhor que cumpriu o que prometeu. E aqui está uma das características fundamentais de Deus. Tudo o que ele prometeu, ele cumpriu, porque ele não é Deus infiel, ele é Deus fiel. Ele é um Deus que tem caráter, ele é um Deus que tem palavra, ele é um Deus que traz tudo aquilo que nós precisamos por intermédio de seu Filho para a nossa intimidade com ele. Não é diferente isto daquilo que nós devemos fazer. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não caiamos na armadilha de termos Deus, mas divorciado de Jesus Cristo, porque aí estaremos cometendo a idolatria de Deus e não a realidade de Deus manifesta em seu Filho Jesus Cristo. Isso é um grande desafio para nós. É um grande desafio para os seres humanos, porque normalmente os seres humanos dizem, eu creio em Deus. Mas e o Senhor Jesus Cristo? Ele foi aí interessante, etc., mas não traz isto como reflexo para a sua vida. Então esse Deus que as pessoas estão adorando é um Deus que nós transformamos num ídolo, mas não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós para nos salvar, para restabelecer, trazer novamente a nossa possibilidade de comunhão com o Pai e trazer também a certeza da nossa salvação e a certeza da vida eterna com Ele nos céus. Quebre o paradigma de ter Deus e traga para si mesmo a verdade bíblica de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendiga a Ele nesta forma e você perceberá o quão é significativo esse Deus para todos nós. Deus te abençoe.